Boa tarde, irmãos. Graça e paz a todos nessa tarde de domingo. Somos felizes porque o Senhor tem nos permitido reunir, mesmo à distância. Nós somos reunidos para culto e para também aprender da palavra de Deus, né? A nossa escola bíblica dominical, a escola que, para o crente, ela não tem formatura. A nossa formatura é no céu. Então, temos que viver uma caminhada de estudo para a gente podermos aprender mais do Senhor. E somos gratos, irmãos, pela chuva, né? São dias chuvosos, sabemos que Deus tem cuidado de nós com essa chuva. Ele não dá nem muita e nem pouca. Ele dá exatamente a quantidade que precisamos. Tudo na vida da humanidade é assim. Deus, na sua soberania, Ele nos dá exatamente aquilo que precisamos. Não é o que merecemos. Nós ganhamos de Deus o que precisamos. E nós somos debaixo de graça, né? Se olhássemos o que merecêssemos, somente a ira de Deus. Mas a sua infinita graça e bondade, Ele nos concede chuva, o alimento, o descanso, e as outras bênçãos que o Senhor tem nos abençoado. Muito bem. Então, irmãos, os irmãos estão de longe aí nos assistindo. O link já está com o pessoal aí. Os irmãos podem estar interagindo, tá? O pós-câmera tem uma equipe muito grande aqui. Samuel, o Isaac, João Pedro, a Islane. Tá todo mundo. Depois dá uma voltinha aqui na câmera para ver o pessoal aqui. A igreja está aqui também, tá, irmãos? Tem a igreja aqui, ó, atrás aqui das câmeras, tá? A nossa equipe de retaguarda para nos ajudar aqui a fazer a live acontecer. Irmãos, hoje iremos tratar, coloca para mim no primeiro slide aqui. Você já abre sua Bíblia aí em casa, em Deuteronômio 6. Nós vamos estar lendo esse texto áureo que vai nortear a nossa lição. Nosso tema hoje vai ser culto doméstico. Vamos falar da sua importância, vamos falar da parte aplicável e também da parte teológica, o porquê do culto doméstico, tá? Vamos lá. Deuteronômio 6, de 1 a 9. Abre sua Bíblia. E vocês aí estão na retaguarda também, abre sua Bíblia aí. Abriu, João Pedro? Está aí aberto? Muito bem. Vamos lá, vou estar lendo para os irmãos. Tá. Deuteronômios, capítulo 6, de 1 a 9. Vou estar lendo para os irmãos aqui. Estes são os mandamentos, decretos e estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra em que vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha cuidado de obedecer. Em tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra e produz leite e mel. Com fartura, externamente, exatamente como lhes prometeu o Senhor, seu Deus, e o Deus dos seus antepassados. Verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que eu te dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando e quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda a testa como lembrança. Escreva-as na batente das portas de sua casa e dos seus portões. Oremos. Pai eterno, obrigado, Senhor, por esse texto lido, Senhor, que é a tua revelação para nós. Faça com que possamos entender, Senhor, os mistérios da tua palavra, para que possamos, Senhor, colocá-la em prática. Oramos em teu próprio nome, Jesus. Amém.
Pois bem, irmãos, esse texto já mostra uma chamada de compromisso para a questão do culto. Algumas aulas atrás, nós estávamos falando sobre a importância de culto, sobre o modo de cultuar, e hoje estaremos falando do culto doméstico. E ao decorrer da aula, nós vamos perceber que o culto doméstico em si, ele não tem um mandamento para ele. Porém, nós vemos aqui algumas descrições de culto doméstico, de culto em família. E ao longo aqui da aula nós estaremos falando sobre isso aí. Agora observe comigo, lá no texto que lemos agora, apenas o verso 7 e o verso 8. Olha só, isso aqui é um mandamento. Interessante. O culto doméstico em si, ele não tem um ar normativo, e sim descritivo. O que é normativo? É uma norma? Não tem. Não tem uma norma explícita na Bíblia para o culto doméstico. Porém, como descrição, nós vemos aqui no texto. Logo no primeiro texto áureo nosso aqui da lição, que é o seguinte. Observe lá no verso 8 do capítulo 6 de Deuteronômio. Observe que isso aqui é normativo, ou seja, é uma norma, é um mandamento. Observe. Amarre as mãos e aprenda a testa como lembrança. Escreve-as no batente das portas de sua casa e seus portões. Olha um pouquinho no verso 7 aí. Repita com frequência seus filhos. Ou seja, está falando aqui num contexto familiar. Está falando aqui também, amarrar a mão e a testa. É algo que você tem que fazer constantemente. Naquela época, existia um acessório entre os judeus chamado filactério. Os irmãos depois queriam saber o que é um filactério. Jesus falou sobre o filactério, até denunciou o uso do filactério de maneira de ostentação. O que é filactério? Era caixinhas que eram amarrado, costurado a uma cinta de couro na testa, no braço, e ali você tirava porções da palavra de Deus. Então os judeus eles faziam isso. Eles faziam o quê? Amarravam os filactérios. Para que? Lembrar da palavra de Deus o tempo todo. Isso aqui é uma norma. É normativo. É algo que tinha que ser feito para você estar dentro do contexto judaico. E observe. Repita com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando. Ou seja, falar da palavra de Deus, ter culto em família, tem que ser algo tão natural como você almoçar, ou jantar, tomar um café. O tempo todo falando a palavra de Deus. É algo que a família tem que estar habituada a isso. Irmãos, entenda que eu vou falar essa frase, irmãos, anote isso aí, porque isso é importante. Todo mundo tem casa, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas tem casa. Mas nem todo mundo tem um lar. Os ímpios têm casa e têm lar. Não é verdade? Não é verdade? Vocês entenderam isso? Entenderam isso? O que é casa? Casa é um aglomerado de tijolos com endereço. Isso é casa. Lar. Lar é um aglomerado de pessoas que amam umas às outras, que se respeitam, e ali forma um lar. Por que eu estou falando isso? Porque os ímpios também têm isso. Mas o crente não deveria ter casa. O crente deveria só ter lar. Essa é a diferença. O ímpio tem casa e tem lar. Existem várias mansões aí que você olha assim, nossa, que bela casa. Mas ali não tem um lar. Porque as pessoas não se encontram ali para falar da palavra de Deus, ou mesmo se preocupando uma com as outras. Não tem. Isso é casa. Mas tem entre eles também lares. Lares muito bem formados, em cima de valores morais. São lares. São
até exemplos para muito crente, muito cristão. Porém, todo cristão ele deveria ter um lar. E esse lar é só moldado conforme a palavra de Deus. Nós vamos olhar alguns textos aqui que vai nos mostrar como ter lar. E uma das essências para acontecer um lar saudável é o culto doméstico. Ok? É muito importante de nós já abrir essa aula pensando nisso. Eu tenho um lar ou tenho casa? E se eu tenho lar, nós nos respeitamos, nos amamos, e qual que é a essência para dar liga a isso tudo? A essência para mim ter um lar de verdade é a palavra de Deus ser ensinada nesse lar. A primeira escola de um cristão deveria ser a casa dele. Vamos falar de Timóteo. Quem é que educou Timóteo? E Timóteo recebeu elogios de Paulo. Foi sua avó e sua mãe, que ao longo da sua infância toda ensinou as sagradas letras. E depois entregou para a sociedade um bom pastor. Pastor Timóteo, jovem pastor Timóteo. Mas nós vamos falar mais tarde sobre ele. Muito bem, irmãos. Algum comentário? Ainda não. Não? Josiane e irmã Maria já estão assistindo. Muito bem. Sua mãe e seu cunhado. Dona Helena também? Dona Helena e a Deus. Ô, mãe benção. Um abraço, senhora aí. Nós estamos orando por aquela cirurgia, hein? Daqui uns dias eu, tá? Muito bem. Avança o outro ponto para mim. Vou começar aqui, irmãos, uma pergunta. Essa pergunta, ela tá... Os irmãos estão com a revista em mãos. E eu não sou de ler revista não, tá, meus irmãos? Eu quero trabalhar as ideias aqui do autor da revista, do autor do livro texto. Mas nós vamos falar exclusivamente da palavra de Deus, o que ela tem para nós. E nós vamos usar os recursos didáticos aqui apenas como diretriz, tá? Nossa escola é bíblica, então vamos olhar para a Bíblia, tá? E mesmo que o autor nos oriente aqui, nós vamos focar aqui na palavra de Deus. E dentro das considerações iniciais, eu venho com os irmãos com uma pergunta. Por que a maioria das crianças criadas na igreja, quando jovens, afastam da igreja? Por quê, irmãos? Que fenômeno é esse? Por que crianças criadas desde cedo em lar cristãos, quando está na adolescência ou na juventude, essas crianças abandonam a igreja ou abandonam o evangelho? Por quê? Os irmãos aí conseguem responder? Quem consegue responder essa perguntinha aí? O que os irmãos têm visto a respeito disso aí? Acontece? Acontece muito. Acontece muito. Né? E acho que muitas vezes depende de como está sendo criada essa criança no meio cristão. É só levada ou é ensinada a palavra? E aí, o que você acha? Concordo. Nós testemunhamos lá em Teresópolis muitos casos assim. Crianças foram criadas ali no contexto eclesiástico da igreja, e assim que virou adolescente, foi embora. Por quê? Por que esse fenômeno acontece, irmãos? Vamos tentar responder essa pergunta. Os irmãos estão acompanhando aí? Pode perguntar, viu, irmãos? Pode interagir aí. Nós estamos em culto, em BD, como se estivéssemos na igreja mesmo. Então, na verdade, isso aqui já é igreja, tá? A igreja é transcendental, que ela se une pelo Espírito Santo. Muito bem. Olha o próximo slide para mim. Observe, irmãos, que uma das razões que as crianças criadas no contexto religioso, observe, criadas no contexto religioso, quando está numa idade mais madura, elas abandonam a igreja, os valores que foram ensinados ali no contexto religioso. Por quê? Observe aqui, ó. Nós temos uma resposta lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Olha só, isso está no seu livro texto. Na sua revista, no seu livro texto, tem isso aí, anotado. O Senhor intimou os israelitas a repassar os seus filhos
com toda diligência. O que é diligência, irmãos? O que é diligência? Não. Diligência. O que é diligência? Instruir. Não. Com todo cuidado, com todo esmero, Produziam. repassar aos seus filhos com toda diligência, ou seja, repasse toda a palavra de Deus com todo cuidado, não sonegando nenhuma parte. Entregue toda a revelação de Deus para os seus filhos. Observe, os princípios da palavra de Deus, falando deles, assentando em sua casa, andando, é o texto que lemos agora. Caminhando, ao deitar-se, ao levantar-se, escrevendo nos umbrais da casa e nas portas. Por que isso, irmãos? Por quê? Nós vemos aqui que assentando em casa, contexto familiar, núcleo familiar, andando pelo caminho, é uma constância, o tempo todo. Ao deitar-se e ao levantar. O que é? Deitar com a Bíblia na mão, levantar com a Bíblia na mão. É isso? Não. Aqui a questão aqui, a ideia é de constância. A ideia de constância. O tempo todo falando da palavra de Deus. E nós vamos ver para frente o porquê que essas crianças têm se desviado. Por que disso? Observe. Nós temos um mandamento lá em Provérbios 22, verso 6. Quem lembra desse versículo aí? Muito conhecido. Pode falar, quem lembra? Esse versículo aí. Ensine os seus... Menino no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Então, você ensina. Ensinar o menino no caminho que deve andar é o quê? É apontar onde está a igreja? Ora, a igreja está lá. Vai lá. Ou é você caminhar com esse menino o tempo todo com esse menino? Tem diferença, tem? Ensinar não é apontar onde tem que ir. Ensine o menino no caminho que deve andar. Eu só posso ensinar alguém no caminho que deve andar, primeiramente, irmão, se eu estou andando nesse caminho. Né? É aquele negócio. Existem pessoas que falam assim, ó, tem pais que fumam. Você conhece um pai que fuma? Eu conheço vários pais que fumam. E vira pro filho e fala assim, ó, não pode fumar, mas eu estou fumando. Estou fumando, mas você não pode fumar. Quer dizer, tem algo contraditório aí. Imagina o pai que não é cristão. Não é cristão, mas acha que a igreja como entidade religiosa e educacional é boa. Mas ele mesmo não vai. Mas ele fala assim, vai lá na igreja, que lá é bom. Você acha que está fazendo um bem para esse menino só mandar ir para a igreja? Ou seria muito mais prudente, muito mais diligente, se ele pegar na mão desse menino e se ele for junto? E se ele beber dessas mesmas verdades que ele está indicando para o filho, se ele beber dela também? Nós devemos pensar isso. Ensinar o menino o caminho que deve andar não pode ser apenas um discurso para o outro fazer. Eu tenho que fazer primeiro. Ensinar e ser exemplo. Tem uma máxima, nós conhecemos uma máxima, um ditado, que o exemplo ele é muito mais eficaz do que palavras. Né? Palavras ensina, mas o exemplo faz o quê? Arrasta. Então pessoas hoje têm visto as crianças abandonando o contexto, o núcleo eclesiástico da igreja. Por quê? Porque primeiro não tem exemplo em casa. Né? E a falta do culto doméstico é algo que você começa a treinar essa criança a gostar de estar presente com os irmãos. É um treinamento. Começa em casa e desemboca na igreja. Igual boas maneiras, meus irmãos. Boas maneiras a gente aprende onde? Na escola secular ou aprende em casa? Aonde a gente aprende boas maneiras? Ser educado. Fala bom dia, boa tarde, boa noite. Eu aprendo na escola ou aprendo em casa? Respeitar os mais velhos. Eu aprendo na escola secular ou aprendo em casa? Em casa. Eu estou com uma classe aqui bem animada. Aqui. Calma, um de cada vez. Mas, por que a criança deixa de gostar
de estar num culto público quando está em certa idade. Por quê? Porque ela não tem o costume de ter um culto em casa. Ela não foi treinada para isso. Então isso aí é algo assustador e acontece, tá, meus Ou o irmãos? proceder diário da casa, da família, não condiz com o que ela pede para que essa criança faça. Exatamente. Então, assim, é aquele negócio. Se eu não der o meu exemplo, só ter um discurso, vai ser em vão. Observe isso aí. Está no seu texto também, no seu texto, livro. Olha o próximo slide para mim. Olha que o autor fala algo que é interessante e ele não nos deu a base bíblica, mas a gente tem a base bíblica que ele falou. O descumprimento dessa ordem leva a sérias consequências, tais como crianças que crescem sem fundamento bíblico, sem ter uma experiência de fé cristã e sem conhecer a realidade do cristianismo. Então, sem a prática de um culto doméstico, onde os pais têm o prazer de falar de Jesus o tempo todo, se o meu dia a dia, como cristão, eu tenho o hábito, normalmente, de falar de Jesus no contexto familiar, não só para as pessoas de fora, mas para dentro da minha casa. Se eu tenho esse costume de fazer isso, possivelmente, irmãos, possivelmente você não vai ter um filho desviado. Possivelmente. Não é levar para a igreja. É você ensinar de maneira constante as verdades que emana do texto sagrado. O melhor lugar para você evangelizar é a sua casa. Tem pessoas que querem ganhar o mundo para Jesus, ganhar o bairro para Jesus e estão perdendo os filhos em casa. Então o primeiro ministério seu é a sua casa. Você quer ser pastor? Quer ser pastora? Quer ser missionário? Seja na sua casa. Não queira ganhar o mundo para Jesus e perdendo os filhos para a sociedade iníqua, a sociedade aí que não oferece nada que presta para o seu filho. Então olhe para a sua casa primeiro. Culto doméstico. Olhe para a sua casa. Agora, isso, irmãos, tem peso. Observe, abre lá Juízes. Vamos ver uma consequência que aconteceu depois que Josué morre. Sabemos que Josué foi um líder muito bem treinado por Moisés, porém, ele não deixou sucessor. E aí nós entraremos na era dos juízes. Foi uma era complicada, terrível. Inclusive, no final de Juízes fala assim, o povo faz o que faz porque não havia um rei. Ou seja, estava sem normas, estava sem regras, e o povo fazia o que lhe dava na cabeça. E foi uma derrota atrás da outra, um vexame atrás do outro. E o pecado só se enraizando cada dia mais. Juízes 2, vamos ver o que aconteceu porque o povo de Israel descumpriu essa ordem. Essa ordem dada antes de você treinar esse filho na tenra idade, na infância, na primeira infância, a obedecer a Deus, apresentar as escrituras para a criança. Só que acontece o seguinte, observe. Juízes 2. Juízes 2, de 10 a 14. Eu vou estar lendo para os irmãos aqui. Amém? Amém. Amém. Observe. Depois que Josué morre, tem aquela geração que morreu logo depois. O texto mostra o que aconteceu, quais foram as consequências danosas, porque aqueles pais não deram continuidade naquilo que eles prometeu em Siquém, diante de Josué. Observe o fracasso que foi aqui. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, qual geração? Geração de Josué e as pessoas que tinham mais ou menos a idade de Josué. Morreu. Olha o que aconteceu. Eu estou lendo o verso 10 aí de Juízes 2, tá, irmãos? Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor
e não tinha visto as grandes coisas que havia feito em Israel. Ou seja, aquela geração nova não viu as maravilhas que o Senhor, e não ouviu, não viu e não ouviu. Porque aquela geração que deveria ter ensinado, fizeram o quê? Não ensinou. Não ensinou, e aconteceu o quê? Aquela geração não conheceu Yahvé. Verso 11. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal. Oh! É exatamente aquilo que o seu antepassado jurou diante de Josué em Siquém, que não faria mais. E Josué fala assim, olha, vocês podem adorar o Deus se vocês quiserem, eu resolvi, eu e minha casa adoraremos o Senhor. Então, diante de vocês, bênção e maldição, eu escolhi adorar com a minha família a Yahvé. Aí aquela geração fala assim, não, nós adoraremos apenas Yahvé. Ok. Só que não ensinou como se deve adorar Yahvé. Aquela geração morre e a nova geração esquece disso. E faz o quê? Exatamente volta para aquele erro. Começar a adorar a imagens. Verso 12. Abandonaram Yahvé, o Deus dos seus antepassados, os que haviam tirado do Egito. Seguiram adorar os outros deuses dos povos ao redor. Com isso, provocaram a ira de Yahvé. Abandonaram o Senhor para servir Baal e as imagens de Astarote. Irmãos, abominável. Aquela geração recorreu exatamente naquele erro, no qual eles haviam sofrido tanto. Recorreram novamente naquele erro. O verso 14. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel e os entregou nas mãos dos saqueadores, que tomaram seus bens. Entregou os inimigos ao redor, aos quais já não conseguiram resistir. Aquela geração agora estava sofrendo a consequência de não ter conhecido Yahvé. Quem não apresentou Yahvé para eles? Seus pais. Eles conheciam Yahvé, mas foram omissos. Foram relapsos. Não passaram para adiante os mandamentos. Inclusive o próprio Josué. Josué não deixou uma outra pessoa no lugar. Moisés treina Josué. E Josué treina quem? Ninguém. E aí acontece a época que Deus levanta juízes. Porque o povo, cada dia que passa, se afastando da presença de Deus. Agora, o texto ainda dá uma acentuada naquilo que não podia fazer. Deus falou através de Josué para não fazer, e eles fizeram. Capítulo 3 de Juízes, no verso 6. Não poderia, mas eles fizeram. Amém? Acharam? Casaram com as filhas deles quem? Dos povos pagãos que estavam ao redor. Não podia, era mandamento de Deus. Casaram com as filhas deles e deram suas filhas em casamento aos filhos deles. Com isso, o verso continua, e serviram os deuses deles. O que aconteceu? Aquela geração começaram a adorar a Baal, a Astarote, casaram com as nações vizinhas, as nações que não foram destruídas no meio deles, e aconteceram o quê? Começaram a adorar os outros deuses. E, consequentemente, o povo entra em declínio com isso. Irmãos, voltando. Por que, aquela pergunta, por que os jovens de hoje têm afastado da igreja assim que se tornam jovenzinhos? Por quê? Não já sabe responder com esse texto aqui? Por quê? Você de casa já sabe responder? Por quê? Pode falar. Por que os jovens de hoje têm se afastado da igreja, da presença de Deus? Por quê? Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós somos omissos em apresentar o evangelho todo para o homem todo. Eu não posso apresentar só partes do evangelho, só as partes que mais é conveniente. Não, eu tenho que mostrar todo. Aqui em casa, posso dar um exemplo aqui em casa. Nenhum deles correu para batizar. Nenhum deles eu deixei batizar-se de qualquer maneira.
Primeira coisa, você já crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não tem dúvida, então não pode batizar não. Você tem que ter certeza. Vou falar do Evangelho para você de novo. O mais novo não batizou ainda, o João Pedro. Agora ele já confessa que Cristo é Senhor e Salvador dele. Porque o homem tem que entender. Mas como é que pode um homem entender se o Evangelho não é pregado? O Evangelho tem que ser pregado. É assim, irmãos. Filho de crente não é crentinho. Não é crentinho. Você tem um papel fundamental para a salvação do teu filho. Como? Você tem que ser embaixador de Cristo na sua casa. O embaixador de Cristo representa Cristo aonde ele está. Né? Apresente o Evangelho ao teu filho, independente da idade. É lógico que você vai usar o vocabulário no qual ele entenda. Mas não espere ficar adolescente para apresentar o Evangelho. Os embaixadores do rei têm um slogan, uma frase de efeito que nós gostamos muito, que é construindo meninos para não remendar homens. Como é que começa uma construção, irmãos? Começa do telhado para a base ou da base para o telhado? Como? Como? Você está de casa aí me assistindo. Como? Como? Começa da base para o telhado. Então a educação cristã, ela começa da base, quando a criancinha está pequenininha. Começa a falar de Jesus, contar as histórias bíblicas. Isso é culto doméstico. Tá? É você começar a interagir com o seu filho, não só nas coisas do dia a dia, não, mas trazer essa criança para o contexto bíblico, que é o tempo todo, deitando, levantando, caminhando, nos umbrais da casa. A Islânia costumava colocar versículo bíblico na geladeira, nos lugares para os meninos decorar. Tem essa prática também. Faça da sua casa a extensão da EBD. A sua casa tem que ser a extensão da EBD. E quem é o professor da sua casa? É você. Você pai e você mãe. Muito bem, meus irmãos. Avance para mim, para o próximo pontozinho aí. Você sabe tirar aqui? Nem. Dr. Joel Becker. Quando eu aparecer ali, você aperta esse botãozinho aqui, ó. Setinha voltando. Dr. Joel Becker, ele tem uma frase muito interessante. Está no seu livro texto. Os irmãos podem acompanhar de casa aí. O que Joel Becker fala? O culto doméstico é fundamental para a criança bíblica, para a criação bíblica de seus filhos. Eu só mando meu filho para a EBD. Eu só mando meu filho para as organizações básicas da igreja, que é embaixador, mensageira, amigo de missões, classinha das crianças. Não. O culto doméstico é o que prepara essas crianças para frequentar a embaixada, mensageiro do rei, EBD, amigo de missões, ministério infantil. Tudo isso começa, irmãos, em casa. Tá? É muito mais fácil você começar a treinar em casa. Vou dar um exemplo aqui na área secular. A criança quando vai para a escola, no prézinho, já no pré, nem sei se existe pré mais, existe pré? Pré 1, pré 2. Mas quando a mãe começa a ensinar as vogais para essa criança, já começa a falar palavras mais complexas para essa criança, essa criança começa a aprender a ler e escrever muito mais rápido quando é aquela que só conhece as vogais e as consoantes na escola. Existe um retardo no aprendizado quando esse papel de ensinar o básico parte do Estado. Se você começa na sua casa a ensinar o beabá para a criança, na escola ela vai ficar muito mais desenvolvida. E na igreja não é diferente. Se você começa a ensinar versículo bíblico para a criança, versículos não tão complexos, menores, orar com a criança, né? Orar, ensinar a criança a ter reverência. Olha, agora é o momento de culto. O momento de culto não é o momento de contar piada, de festa, de pular, plantar bananeira, de ficar dormindo. Não, agora é culto, de ficar jogando celular. Não.
culto. Mesmo que seja na sua casa, é culto. Então agora, temos que ensinar o quê? Reverência. Tem gente que acha que ensinar reverência é só na igreja, não. Você já tem que você tem que chegar na igreja em reverência. Isso começa onde? Ensinado em casa, no culto doméstico. Ter reverência. Como é que eu ensino as pessoas a respeitar a autoridade? É em casa. Olha, você vai encontrar com um juiz. Você tem que falar assim com o juiz. Aonde que eu fiz isso? Eu ensinei meu filho a se portar diante de uma autoridade. Por que eu não ensino em casa meu filho a se portar diante da autoridade máxima que chama Yahvé? Chama Deus Adonai, o Todo-Poderoso. Isso tem que partir da minha casa. Então esse é o fundamento. O culto doméstico é fundamento para a criação bíblica de filhos. Quer fundamento mais sólido que esse? Não tem. É a partir daquilo que você ensina em casa, reflete na igreja toda. Tá bom, meus irmãos? Muito bem. Alguma pergunta? Não. Comentário? Os irmãos estão caladinhos, hein? Não estou ouvindo os irmãos. Pode falar. Gritem daí de Jerusalém que eu ouço daqui de Tungavate. Muito bem. Alguns estão conseguindo mandar mensagem e outros não. Mas coisa no Face e o Isaac está tentando consertar. Vai dar quase. Prosseguir. Tá quase. Pode prosseguir. Muito bem. Avança um ponto aí. Aí, irmãos, tem uma parte de reflexão chamada ação. Observe. Em tempos de grande ativismo e de horários não congruentes, como você tem praticado culto doméstico no seu lar? Primeira pergunta, você faz culto doméstico? Não faz. Então, não faz? Passa a fazer. Mas em tempo de ativismo, irmãos, nós temos a agenda muito cheia. Todo mundo com a agenda cheia. E nesses dias, como podemos organizar nossa agenda para o culto doméstico? Pense nisso agora e a resposta vai estar durante a aula. Nós temos muitas atividades. Como é que encaixa esse tempo para o culto doméstico? Avança o ponto aí, Isaac. Bom, agora vamos trabalhar as bases teológicas do culto doméstico. Os irmãos lembram que eu falei agora há pouco? O que é normativo, o que é descritivo? Culto doméstico como norma, nós não temos. Norma. Deus não decretou assim, faça culto doméstico. Não temos. Se você procurar, não vai achar. Mas nós temos descritivos. São descrições daquilo que nós podemos chamar, lá nos primórdios, de um modelo de um culto doméstico. Mesmo que não é dado esse nome lá atrás. Tá? Então nós vamos olhar aqui quais são as bases teológicas para o culto doméstico. Avança um ponto aí. Acompanhe comigo aí. Esse slide foi produzido através da sua literatura que você tem em mãos, tá, irmãos? Do seu livro-texto. Tá na sua mão aí. O ato de cultuar é originário do anseio do coração do homem, criado por Deus, à sua imagem e semelhança, para uma comunicação, para uma comunhão íntima e profunda com o Criador. Pastor Paulo Soria. Olha só, o pastor Paulo Soria fala uma coisa interessante aqui. O ato de cultuar nasce no coração do homem. Qual que é a base bíblica? Nós temos base para isso. E, irmãos, olha só. Tem um teólogo, um professor, que escreveu muitas obras, e tem uma obra muito importante, chama Suma Teológica, de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino viveu no século XIII. Foi quase ontem, né? Século XIII, no século XXI, foi quase ontem. E ele tem um conceito que descreve isso aqui, que o pastor Paulo Roberto Soria nos falou, que é o seguinte. O homem nasce, eu vou falar a palavra teológica não, porque é mais complexa, mas é como se fosse assim, o homem natural, ele nasce com uma faísca na consciência de Deus. Você pode perguntar para um ateu, você crê em Deus? Você não creio. Mas se ele for, esse ateu, se ele for honesto, ele vai fazer perguntas nos quais as respostas são essas. Não, eu não creio no Deus, não, mas eu creio que o universo existe através de uma explosão. Aí você pergunta, mas quem explodiu? Foi por acaso. Mas
como é o explique para mim o acaso? Essas perguntas filosóficas vão cair naquilo que o ateu não pode discorrer, que é a propulsão. Mesmo se tudo for um acaso, o acaso só acontece por uma propulsão. Ou seja, eu tenho que ter uma mão que empurra, uma mão que cria um efeito. Ah, foi uma grande explosão que as coisas se chocaram. Ok, tudo bem. Mas quem jogou para cima para as coisas se chocarem? E se choca porque estava em movimento. Quem deixou em movimento essas coisas? Então, Tomás de Aquino, ele fala assim, olha, isso aí, essas respostas são de perguntas que o homem faz. Por quê? Ele quer entender, a partir da sua mente finita, a dimensão que é a infinitude de Deus. Mas por que ele faz essas perguntas? Porque existe uma faísca da razão na consciência desse homem, dessa mulher, da pessoa de Deus. Só que eles não sabem disso. Eles querem explicar Deus de uma maneira muito empirista, muito superficial, mas no fundo eles sabem que tem algo muito maior que a sua própria explicação. Explique Deus. A pergunta é, por que o índio que nunca ouviu de Deus adora deuses? Ou Deus? Por que isso? É exatamente essa faísca no interior do homem. Agora, tem um texto paulino, lá em Romanos. Abra Romanos para mim. Romanos. Paulo trata essa coisa lá em Romanos 1, dessa faísca. O homem, mesmo não tendo contato com o evangelho, ele, no fundo, ele quer adorar alguma coisa. Até um ateu, irmãos, um ateu, ele quer adorar alguma coisa. O que ele adora? Ele mesmo. Ele se acha Deus. Ele se acha cheio da sua própria vontade. Então ele passa a se cultuar. Porque o homem, de maneira intrínseca, ele quer adorar. Nós nascemos para ser adoradores. O que rompeu essa adoração, o que quebrou essa comunhão e o pecado, fez com que adorássemos coisa errada. Adorássemos deuses falsos. Criamos próprios deuses, a nossa imagem e semelhança, e aí mudamos o estilo do culto, que deveria ser apenas para Yahvé. Observe comigo, lá em Romanos 1, 18 a 23. Vou estar lendo para os irmãos aqui. Romanos 1, 18 a 23. Preste atenção comigo. Os irmãos acharam? Ok, muito bem. Achamos. Assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos os pecadores e perversos, que por sua maldade impede que as verdades sejam conhecidas. Ó, Deus se manifesta dos céus, a sua ira. Nós lembramos também que lá no Salmo 19, Deus mostra do céu a sua bondade. Lembra? Salmo 19? Quem pode ler para mim Salmo 19, verso 1? É você de casa aí. Acha aí Salmo 19, verso 1. Olha como é interessante. Os céus proclamam a glória de Deus. Lê para mim aí. 19:1. 19:1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Olha só. O firmamento mostra para... Nós estamos aqui diante de um telão, a engenhosidade de Deus. Ninguém precisa falar que tem Deus. O próprio Deus se manifesta na natureza. Na obra da sua criação, Deus se manifesta ao homem. E o texto continua aqui. Observe, o salmista está falando isso e Paulo falando isso também para a igreja de Roma. Sabe a verdade a respeito de Deus, verso 19. O homem sabe a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Como Deus se tornou evidente para os homens? Através da sua criação. Observe, verso 20. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, pode perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Olha, Deus se mostra para os homens
os seus atributos invisíveis, que são os visíveis, a sua glória, a sua majestade na sua criação. E os seus invisíveis, seu poder eterno na sua natureza divina. Ou seja, o homem, o verso continua. O que está aí logo depois do ponto? Você está acompanhando comigo aí? Eu estou lendo o verso 20 agora. O seu poder eterno e sua natureza é mostrada claramente para a humanidade. Portanto, o que está escrito aí depois? Pode ler a sua versão. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que é ser inexcusáveis? O que é a sua versão aí? O que é isso? Vamos entender? A minha versão é mais clara aqui. Portanto, para você, homem, não tem desculpa nenhuma. Você adora o errado, mas você não tem desculpa. Deus se manifesta na criação. A glória dele se manifesta na criação. Os seus atributos invisíveis se manifestam na criação. Portanto, o homem adora o erro porque ele quer. Ele não tem desculpa. Paulo fala isso para a igreja de Roma. E o texto não para por aí. Verso 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus. Você lembra a fagulha? A fagulha de Tomás de Aquino? Eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram, nem lhe agradeceram. Eles, no fundo, sabem que existe Deus, mas eles não adoraram a Deus. Em vez disso, o texto continua. Em vez disso, fizeram o quê? O que o texto fala aí? No verso 21. Está lendo aí, João Pedro? Me acompanha aí. O seu coração insensato se obscureceu. Olha só, verso 21. Começaram a inventar ideias tolas. Com isso, sua mente ficou obscurecida, confusa. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Por quê? Por que se tornaram tolos? Eles trocaram a natureza. Em vez de adorar a Deus, começaram a adorar outras coisas. O verso 23 fala isso. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como aves, animais e répteis. O homem, sabendo, tendo aquela fagulha de Deus, se revelando na criação, ele olha para a criação, sabe que a criação revela o próprio Deus. O que eles fizeram? Se obscureceram. Foram obstinados no erro. Olharam para a criação de Deus e falaram, não quero esse Deus para me adorar. Eu vou criar um Deus para mim. Aí criaram o quê? Deuses com formato de homens, cabeça de animais, aves, isso. Isso aí remete ao povo que estava lá no Egito. O povo de Israel, certa vez, quando eles passaram 400 anos no Egito, eles testemunharam os deuses de todos os formatos lá. Cabeça de cachorro, de gato, ave, enfim. Para eles aquilo era Deus. Exatamente isso. O homem, quando está obstinado no pecado, ele olha para a grandeza e não quer se dobrar diante a um único Deus. Ele cria seu próprio Deus. Então a base teológica para o culto dá primeiramente que o homem tem a necessidade de adorar algum ser. Tem essa necessidade. Abra para mim lá em Atos dos Apóstolos. Observe o que lá Paulo fala no capítulo 14. 14, no verso 11 e 17. Eu vou estar lendo para os irmãos rapidamente aqui. Esse fato aconteceu em Listra. Aconteceu em Listra quando eles estavam na sua viagem missionária junto com Barnabé. Aqueles homens ali quiseram venerá-los como deuses. Não vou ler o texto todo, não. Vou lá no verso 17. Paulo e Silas lá em Listra, proclamando o evangelho, aí cura um homem aleijado. E aqueles homens ali, testemunhando aquilo, começaram a adorar, chamando eles de Zeus, de Hermes,
deuses do panteão grego. Do panteão grego. Então eles começaram a adorar Paulo e Barnabé como deuses ali, ó, em forma de homens. Olha no verso 17. Paulo chamou, repreendeu eles, Paulo e Silas, Barnabé, aliás, eles rasgam suas vestes, não querem essa adoração, não podemos receber adoração nenhuma. E no verso 17 fala assim, ó, mas nunca as deixou sem evidências. Olha só, Deus nunca deixou vocês sem evidências, mas nunca as deixou sem evidências da sua existência e de sua bondade. Como? Ele explica. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas e também alimento e um coração alegre. Como é que Deus se revela? Por que eu faço um culto a Deus? Por quê? Porque Deus me manda chuvas, a bondade dele se manifesta na chuva, nas boas colheitas, e me dá com isso um coração grato, um coração alegre. Essa aqui é a base teológica para o culto. Aqueles homens ali de Listra, eles estavam fazendo culto, normalmente, para esses deuses. Mas Paulo chama a atenção e diz, olha, não quero a adoração de vocês, não posso receber a adoração nenhuma de vocês, mas vocês têm que adorar quem manda a chuva. Quem manda a chuva? É Deus. Não é os deuses do panteão romano e nem do grego. Mas é Yahvé, o Deus que eu tenho para falar, é Jesus. É desse Deus que eu vou falar para vocês. Ele se manifesta nas chuvas, nas colheitas e lhe dá a vocês aí um coração grato por isso. Muito bem, irmãos. Esse aí é dos pontos teológicos a ser olhados. Mas não para por aí. Avança um outro ponto para mim aqui. Avança. Ok? Os irmãos podem acompanhar aí no seu livro texto, que você está lá. Base para o culto doméstico. Primeiro casal, Gênesis 3, verso 8. A gente não vai nem abrir o texto, porque os irmãos conhecem muito esse texto. Gênesis 3, verso 8. O homem ali já tinha caído. E ao ele tentar se esconder, o texto mostra que à tardezinha o Senhor passeava no meio do jardim. É algo costumeiro, essa comunhão ali entre o casal, o primeiro casal, e o seu Criador, Deus, Yahvé. Então era normal essa comunhão. Então nós temos ali traços do primeiro culto doméstico, que é nesse casal. Esse casal aí tinha aquela comunhão de amizade com o seu Criador, com Deus. Uma perfeita união. Mas, com a queda, com o pecado, eles perceberam que eles estavam em pecado. Olhando a sua própria nudez, fizeram o quê? Correram da presença do Senhor e se esconderam. Então, outro ponto. Jó foi um exemplo também de culto doméstico. Você lembra de Jó? Lá no capítulo 1, verso 5, mostra. Jó tão preocupado com a saúde espiritual dos filhos, toda vez que acabava a festa da reunião dos 10 filhos, 7 homens e 3 meninas, o que Jó fazia? Fazia sacrifícios a Deus. Com preocupação, será que eles pecaram? A preocupação de Jó. Jó não chegava nem perguntar, você pecou, meu filho? Meu filho, você pecou? Não. Jó fazia sacrifício pelos filhos, orava pelos filhos. Aquele ato de sacrifício, que é culto no Antigo Testamento, irmãos, é diferente de nós, né? Culto te envolver sacrifício, derramamento de sangue. Então Jó faz um culto doméstico. Para quem? Para sua casa. Para a expiação dos pecados dos seus filhos. Ok? Preocupação de um pai aí no culto doméstico. E observe. Josué, lá em Siquém, eu falei agora há pouco. Josué 24:15. Quem pode ler para mim Josué 24:15? Você também está de casa aí? Pode abrir sua Bíblia e ler aí Josué 24:15. Esse texto é muito conhecido. Diante da nação de Israel, Josué faz uma indagação. Leia para mim aí qual foi a indagação que Josué fez. Capítulo 24:15. Josué já estava para morrer, tá, irmão? Josué estava bem velhinho, já estava para morrer. 24:15.
Olha que indagação. E a mesma pergunta é feita para nós hoje. Achou? Então leia. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amoreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a indagação. Vocês querem fazer o quê? Vocês querem continuar adorando os deuses antes do Eufrates? Os deuses do Egito? Ou os deuses cananeus? Eu e minha casa vamos seguir apenas Yahvé. Façam vocês suas escolhas. Irmão, temos várias lições só nesse texto aí. Primeira lição. Não preocupe com a salvação dos filhos do outro, meu irmão. Preocupe com a salvação dos filhos de sua casa. Hã? Você consegue entender isso? Josué falou assim, olha, eu e minha casa, eu sei, vocês sigam o Deus que vocês quiserem. Já foi posto diante de vocês a escolha. Eu estou preocupando com a minha casa, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você, pai, você, mãe, olha para os seus filhos e fala assim, hoje, olha, eu vou servir, você e vizinho, ou membro da mesma igreja, sirva ao Deus do jeito que você quiser. Eu sei que eu vou servir a Yahvé. Eu e minha casa serviremos apenas a um Deus, verdadeiro Deus. Faça você também essa afirmativa, essa afirmação diante da tua família e diante de Deus. Tenha um compromisso diante dele. E outro ponto também. Paulo, lá na igreja de Éfeso, Paulo dá um manualzinho de como fazer um culto doméstico. Qual são os elementos que tem que ter no culto doméstico? Quem pode ler para mim? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Olha que interessante, Isaac leu aí exatamente um princípio para um culto doméstico. Primeira coisa, coisas a serem ensinadas. Filho, obedeça pai e mãe. É certo fazer, porque é mandamento. E esse mandamento tem promessa. Outra coisa, pais, trate seus filhos de modo a não irritá-los. Como é que está o seu texto aí? Não provocar a ira. O que é provocar a ira, meus irmãos? Tem dois sentidos de provocar a ira dos filhos aqui. Primeiro, é provocar o filho mesmo. Provocar, assim, o menino está quieto, você fica provocando o menino sem necessidade nenhuma. Você, em vez de estar educando, você está provocando. Existe aquela educação extremamente severa. Você não está criando na presença de Deus. Você está criando apenas uma pessoa para se modelar ao teu gosto. E isso não é certo. Você está provocando a ira do filho. Existe criação extremamente severa que não é a criação bíblica. E também, como eu posso aborrecer meu filho? É quando eu solto também a corda. Solta a corda. Solta a corda e ele fala, eu não quero ser um pai chato, um pai severo. Então eu vou ser o quê? O pai amigão. A mãe amigona. Deixa o filho fazer, tudo pode. Isso também é aborrecer o filho. Por quê? Ele vai crescer e um dia fala assim, olha, já que tudo eu podia, por que agora tudo eu não posso? Se na minha infância tudo eu podia, vocês nunca falaram não comigo, por que agora eu já de idade, eu já maior de idade, estou sendo regrado, estou sendo agora admoestado. Vocês não me admoestaram, não chamaram minha atenção na minha infância, por que fazer agora? Se eu já sou homem, se eu já sou uma mulher feita. Então, duas maneiras que o pai pode aborrecer o filho. Pesando demais o braço ou tirando demais o braço. Então tem que ser tudo com moderação. Isso é bíblico. E outro princípio. Pais, eduque-os com a disciplina e a instrução que vem de mim. O
que está o texto aí? A instrução que vem da minha cabeça? Do Senhor. Ah, que vem do Senhor. Use a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então eu não posso criar outras maneiras para educar filhos se não for com esse manual aqui. Qual? Criança, irmãos, vem com manual sim, tá? Criança vem com manual. Eles falam assim, criança não vem com manual, como se fosse um eletrodoméstico. Você está enganado, criança vem com manual. Tá aí na sua mão o manual aqui, ó. Chama Bíblia. Manual para criar filho, tá aí. Manual para a nossa vida. Não é à toa que chamamos. A Bíblia é nosso manual de regra, fé e prática. Então, criança nasce com manual. É porque nós não gostamos de ler manual. No dia que lermos mais o manual, possivelmente erraremos menos também. Ok? São as bases teológicas. Abra me em 2 Timóteo 1, verso 5 para mim. Olha que bacana que Lloyd e Eunice foram citados aqui na criação de Timóteo. Por quê? Timóteo. 2 Timóteo 1, verso 5. Lê para mim aí. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habitará em ti. Olha que legal. A avó que passa para a mãe, que passa para o filho. Olha só. Timóteo, ele mesmo tendo... ele é filho de pai grego e mãe e vó judia. Ele não aprende as práticas dos deuses gregos. Não, ele conhece Yahvé através de quem? Do evangelismo, de um culto doméstico, na criação, na transmissão oral do Deus de Lloyd, do Deus de Eunice, e agora passa para Timóteo. Por isso Timóteo é citado e elogiado por Paulo, porque ele foi educado na presença do Senhor. E se tornou um bom pastor, mesmo muito jovem, um bom pastor. Olha também lá no capítulo 3, no verso 15, 2 Timóteo 3, verso 15. Observa lá, que Paulo continua falando dele. Não, tá folhando, não. Você acha que... 2 Timóteo 3,15. Lê para mim aí, 2 Timóteo 3,15. Pode ler algo. E que desde a infância você conhece as sagradas letras. Quando eles conhecem? Desde criança. Na sua Bíblia em casa está assim também? Paulo fala assim, desde a infância você conhece essas sagradas escrituras. Continua, João Pedro. Que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só. O conhecimento que eu adquiri na minha infância, Paulo falando para Timóteo. Timóteo, o conhecimento que você aprendeu na sua infância vai ter uma utilidade. Qual que é a utilidade que está no texto, João Pedro? Serve para quê, esse conhecimento aí? Para a salvação? Para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Tá vendo, meus irmãos? O conhecimento que Timóteo adquiriu com a sua avó Lloyd, com sua mãe Eunice, serviu para alguma coisa. Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essas informações ele não adquiriu já idoso, já velho. Não, ele adquiriu na primeira infância. Sob os cuidados de sua mãe, da sua avó. É aquilo que o povo de Israel esqueceu de fazer. Por isso que o livro de Juízes nasceu, Deus levantando juízes para exortar o povo que estava se corrompendo. Porque eles não ouviram de Deus. Aquela geração já tinha morrido. Não passou adiante. Se você, pai, se você, mãe, conhece de Deus de fato, se você é um crente em Jesus, quer abençoar teu filho, quer presentear seu filho, fala do evangelho para ele. Faça culto doméstico e apresente o Cristo que te salvou você, para salvar ele também. Porque o teu filho, independente da idade que tenha, ele é pecador, meu irmão. Filho de crente não é crentinho. Pelo contrário, filho de pecador é pecador. É pecador pequenininho, pecador mirim.
Então, ele tem que se tornar uma nova criatura. Como? Você apresente o evangelho para ele. Aonde? Começa em casa, no culto doméstico. Amém? Amém. Muito bem, irmãos. Vamos avançar aqui, mais um pontinho. Vamos fazer uma reflexão, chamada à ação. No seu livro-texto aí, está lá, chamada à ação. Temos acima o relato de diferentes públicos participando do culto doméstico. Que experiência dessa prática você pode compartilhar? Você tem alguma experiência de culto doméstico? Alguma coisa aconteceu interessante quando você fez um culto doméstico? Foi prazeroso? Não foi? Conta para nós aí, coloca aí nos comentários aí, coloque para nós aí no grupo, participe, interaja com a gente aí. Então aqui nós acabamos de testemunhar a fundamentação teológica para a prática do culto doméstico. Essa prática é normativa? Não é normativa, mas é descritiva. E ela tem um propósito maior, que é glorificar a Deus e educar os filhos na presença do Senhor. Ok, meus irmãos? Muito bem. Agora, vamos observar aqui, ponto 2 da nossa lição, que aqui vai ser rapidinho. A parte maior já falamos, que é a parte teológica, é mais complexa. Agora, objeções de culto. Por que eu não faço culto, irmãos? O que é objeção? Avança o ponto aí. Objeções de culto. Objeções ao culto doméstico. Por que eu não faço culto doméstico? Culto doméstico é bíblico? Primeiro, nós já sabemos que é bíblico, né, irmãos? Diante dessas provas cabais aí, concorda, João Pedro? O que você acha? O que você acha, Samuel? Culto doméstico é bíblico? Sim. Não é heresia, não? Aí gostei. Isso mesmo. As pessoas, né? Tem sempre pessoas, né? Não. Isso, exatamente. Então, nós temos aqui a resposta à pergunta. Do culto doméstico é bíblico? Sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Porque nós já olhamos a parte teológica que fundamenta a prática do culto doméstico. Não como normativa, mas como descritiva. E é benéfica, então podemos fazer com certeza. Muito bem. Avança o ponto aí. Na sua revista aí, no seu livro, nós temos lá alguns pontos. Objeções ao culto doméstico. Olha lá, não temos tempo. Não é isso? Por que eu não faço culto doméstico? Não temos tempo. Não é essa aí a frase que costumo falar? A mais ouvida, né? A mais ouvida, não temos tempo. É uma verdade, né, irmãos? Você está de casa, nós aqui na nossa casa, não temos tempo. Nossa agenda é lotada. Ok. Eclesiastes 3:1. Tem algo falando sobre tempo. Observe aí. Lembra aí? Tem tempo determinado para o propósito debaixo do céu. Tudo tem tempo determinado para o propósito que está debaixo dos céus. Tá? Todas as coisas têm seu tempo. Tá? Na verdade, nós temos muita desculpa para falar que não tem tempo. Né? Outra verdade aqui. Nem sempre estamos juntos. Irmãos, nem sempre estar junto é sinônimo de não ter o culto doméstico. Faça com quem está. O bom é contra todo mundo? É bom. Mas faltou uma pessoa. Faz com quem está. Faça com quem está. Até todos se enquadrarem ao horário, faz com quem esteja. Porque se todo mundo esperar só o outro, quando o outro puder eu faço também, a gente nunca dá o pontapé inicial. Porque a desculpas eu vou estar atribuindo ao outro. Eu nunca vou chamar a responsabilidade para mim. Eu sempre vou estar imputando esse compromisso ao outro. Porque o outro não conseguiu chegar a tempo, então hoje ninguém vai fazer com o doméstico em casa porque o outro não chegou. Não. Faça com quem tem. Com quem está presente. Terceiro ponto. Não sei conduzir o culto. Ô, irmãos, o culto doméstico, a gente deu uma palhinha aqui como é que é o culto doméstico. Na última quinta-feira. Tem que ser daquele jeito? Não. Não tem que ser daquele jeito, não, irmãos. Bom, o culto doméstico é algo tão espontâneo, tão natural. Fazer almoço na minha casa não é igual fazer almoço na casa dos irmãos.
Não é igual fazer aqui almoço na casa do vizinho. Mas é almoço, não é? Não é almoço? É almoço? Todo mundo está almoçando? Está almoçando, não é almoço? Irmã Maria, quem faz o tempo é a gente mesmo. Exatamente, quem faz o tempo é a gente. Mas assim, não se conduzir o culto. Irmãos, o culto se conduz de maneira espontânea, é natural. Você tem que ter ordem, reverência. É como se fosse, como eu falei agora, fazer almoço. Eu sei que meu vizinho está fazendo almoço. Eu estou fazendo igual a ele? Não estou fazendo igual a ele. Mas eu sei que eu estou fazendo almoço. E ele também está fazendo almoço. O meu culto doméstico não tem que ser igualzinho o seu. Importante que eu faça o culto doméstico e você também faça o culto doméstico. Essa é a ideia. Tá? Não se conduzir o culto não é desculpa. Por quê? Filipenses 2, verso 13. Deus coloca em nós tanto o querer e também o realizar. Peça a Deus, Senhor, eu quero te cultuar da maneira mais honesta e fiel possível. O Senhor coloca no teu coração a maneira que você vai adorá-lo. Com reverência, com modéstia, tá? Sabendo que você está diante de um Deus santo. Muito bem. Avança ponto aí. Sara colocou, na verdade, o que precisa em nós é mais interessante ao invés de usar suas desculpas. Cristina, pode fazer sozinha, se ninguém quiser. Pode, com certeza. E que a irmã Sara falou também é isso mesmo. O tempo, meus irmãos, é igual para todos. A agenda que nós queremos colocar coisas, chamar de urgente, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, e separar o que é urgente do que é prioridade. E se olhar, tudo na minha vida é urgente, né? Tudo na nossa vida é urgente, irmãos. Tudo na nossa vida é urgente. Agora tem que separar o que é urgente e o que é prioridade. Nas empresas que eu administrava, eu falava isso sempre, gente, tudo é urgente. Mas o que é prioridade? Faça o que é prioridade. Porque o urgente vai continuar sendo urgente. Então temos que ter isso. Pode falar? Pode falar? Pode continuar. Tá. Quer falar? Muito bem. O interesse dos filhos varia de acordo com a idade. É verdade, irmãos. O interesse dos filhos varia de acordo com a idade. Mas, se você tem um público, 3 filhos e cada um tem uma idade diferente, fale de acordo com cada público. Faça. Fazer 3 cultos diferentes? Não. Você pode estar fazendo um culto que a criança de 5 anos entenda e o adolescente entenda também. Tá? Você vai ler o mesmo texto para um e o mesmo texto para o outro. Você vai explicar para aquele da maneira que a linguagem dele compreenda e o adolescente da linguagem que ele compreenda. E o texto é o mesmo. Na minha infância, minha mãe fazia o culto doméstico quando a cidade de 3, 4, até 5, 6 anos, contando histórias bíblicas, um corinho da classinha, né, infantil de criança, e nos ensinava a orar. Então o culto doméstico era assim, nessa linguagem. A partir do momento que já estava na idade 7, 8 juniores, já foi mudando a linguagem. Já entrava a gente com o versículo decorado, aí já veio o manancial, né? E tinha vezes que a gente explicava aquilo que a gente tinha entendido. Então foi mudando gradualmente até a nossa idade de adolescente para jovem. Perfeito, é isso. E eu lembro, olha só, irmãos, eu lembro, aqui em casa, cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A minha primeira Bíblia. Primeira Bíblia do Isaac. São historinhas da Bíblia, tirando as partes mais complexas, as partes que não são apropriadas, porque esse livro chamado Bíblia, que é a revelação de Deus, também, irmão, tem classificação de idade. Não sei se você sabe. Eu não vou falar do adultério de Davi e Betseba para uma criança de 5 anos de idade. Porque primeiro vai saber nem o que é adultério. E outra, falar de adultério com uma criança de 5 anos não faz sentido nenhum. Mas eu posso contar a história de Davi. Davi guerreiro, Davizinho que matou o gigante. Pode. 101 histórias da Bíblia, ilustradas para criança. Pode falar.
as histórias são seguidas de 3 perguntas que você faz pra criança logo depois. No final. Logo embaixo Ah, aí sim, das sim. imagens. Irmão, isso aqui é relíquia, olha só. O Isaac idoso que já é a primeira Bíblia que ele usou foi essa aqui, ó. A Bíblia com 101 histórias favoritas para criança da idade dele. Eu lembro que a Islane contava, a Islane estava grávida do Samuel. A Islane falava das historinhas bíblicas com barriguda. Hã? Samuel aprendeu a ler na Bíblia Ilustrada. A A Bíblia Bíblia tá lá em ilustrada. cima. Muito bem, então é isso, irmãos. O interesse de acordo com a idade. Você tem que falar na linguagem dos teus filhos. Outro ponto. Meus filhos não são convertidos, não querem participar. Meu irmão, essa não pode ser desculpa. Pelo contrário, essa tem que ser a desculpa de você fazer o culto doméstico. Se seus filhos são incrédulos, opa, gente, ó, para tudo. Agora vamos adorar o meu Deus aqui. Ah, não creio em seu Deus. Não, mas eu quero falar do Senhor que me salvou. Pode salvar você também. Hã? A hora de você evangelizar é agora. Se seu filho é incrédulo, não deixe de ter culto doméstico porque seu filho é incrédulo. Não. Você tem que usar esse momento. Atos 16:31. Quem lembra? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. se você já é salvo, irmão, consequentemente, daqui a pouco sua casa toda é. Comece a pregar o evangelho na sua casa. Faça o culto doméstico. Não só pregar, mas viver. E viver. Pregar e viver o evangelho. Outro ponto. Sou desafinado. Eu só achei legal. Eu não vou fazer culto doméstico, sou desafinado. Meu irmão. Deus não quer performance. Deus não quer que você saiba ler partitura, que você tenha técnicas vocais apuradas para louvá-lo. Não existe isso, meu irmão. Quem fala isso aí não conhece a Bíblia. Não conhece. Tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Você está respirando, está vivo? Está vivo? Louve o Senhor. No culto doméstico. Não vou fazer culto doméstico quando você cantar. Mas então não canta. Você está desconfortado, não canta. Bota um playback aí, bota uma música no YouTube aí, mas não deixe de ter culto por causa que você não sabe cantar. Né? Cristiano diz, faça a tua parte, a recompensa vem do nosso Senhor. Exatamente, faça a tua parte. Fazendo sempre o seu Ou melhor. sempre. Repete? Fazendo sempre o seu melhor, tá? Exatamente, muito bem. Avança o ponto aí. Chamada ação. Vamos pensar agora? Se você ainda não realiza culto doméstico, qual que é a sua objeção? Ou qual que é a sua desculpa? Vamos mudar essa objeção aqui para desculpa. Qual que é a sua desculpa? Pense aí. Ponto 3 para a gente finalizar nossa EBD, tá, irmãos? Tá vendo? A parte teológica é mais densa. As outras partes é rapidinho. Sugestões para o preparo do culto doméstico. Qual que é a receita do bolo? Como é que eu faço esse culto doméstico? Vamos ver aqui. É sugestão, tá, irmão? Não tem que ser assim. Como eu falei agora há pouco. Eu faço a Islane cozinha aqui em casa de uma maneira. E os irmãos em casa podem cozinhar de maneira diferente. E no final, dá comida do mesmo jeito. Não é isso? Vamos ver. Quais são alguns requisitos para o culto? Brevidade. Olha o tempo. Mas o pastor fez um culto doméstico quinta-feira passada e gastou 50 minutos. Não tem que fazer 50 minutos. Na verdade, o que eu chamo de culto doméstico está fazendo culto na igreja. Tá? Mas o culto doméstico, meus irmãos, o que ele é? Ele é muito simples. É ler o texto. Quem leu quiser falar, ou pregar, ou explicar o texto, que seja assim feito. Não pode falar bobagem, mas falando o que o texto está falando. E eu tenho que fazer de uma maneira que seja assim, tão rápido e tão prazerosa que amanhã eu quero fazer de novo. Tem que ser todo dia também? Igual? Não tem que ser, irmãos. Mas tem que ser algo muito natural. De maneira assim, gente, vamos fazer com o doméstico. Todo mundo, de maneira operante e que queira, prazerosa, que queira desempenhar isso. Não seja um fardo. Lá vai eu para o culto doméstico. Tem misericórdia de mim, Senhor, recebe esse culto. Não é isso, irmãos. Não pode ser assim, tá? Porque o tempo tem que ser observado. Disciplina, dia e horário. Vamos fazer toda segunda-feira? Beleza. Vamos fazer dia sim, dia não? Beleza. Vamos fazer... De manhã? De manhã? De tarde? À noite? Qual horário? É 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos?
Beleza. Mas de acordo com De acordo agora com outro ponto. Roteiro. Quem faz o quê? Eu vou seguir o roteiro, tá? Ó, Isaac vai ler o texto, o João Pedro vai cantar uma música, o Samuel vai estar orando, e nós vamos agradecer a Deus aqui, e com uma oração responsiva, né? Uma oração parafraseada. O que é isso? Cada um ora um pouquinho, né? Isso é culto doméstico. É isso. Tem segredo? Não tem. A receita de bolo aqui é fácil. Quebra 3 ovos, meio quilo de farinha e bota passar. Leitura bíblica é o ponto mais importante. Culto doméstico sem leitura bíblica, você não fez nada. Você fez uma reunião para tratar de alguns negócios e para cantar. Culto doméstico tem que ter Bíblia para ser culto. É a parte mais importante. É culto. Muito bem. Avança o ponto aí. Cristina, oração, texto bíblico e louvor. Um momento em que a maioria está disponível para o culto. Aí, ó. A Cristina acabou de resumir aí o culto doméstico. Repete de novo aí. Oração, texto bíblico e louvor. Um momento em que a maioria está disponível para o culto. Aí, ó, pronto. Eu quero a ordem de culto para o culto doméstico. Oração, leitura bíblica, louvor, oração para acabar. Pronto. Não tem mistério. Estudo bíblico. Tem que ter. Busque conhecimento. Busque querer aprender. Não apenas ler um texto. Vamos ler Salmo 91. Só para desencargo de consciência e para achar que criou um campo agora de proteção aqui. Isso é feitiçaria, tá, irmão? Não usa a Bíblia para fazer feitiçaria gospel, não, tá? Tem muito feiticeiro gospel. Acho que eu leio o texto, o Salmo lá, 23. Olha, vamos ler Salmo 23 aqui para nossa casa ganhar aqui uma proteção. Não. Isso é uma bobagem, isso aí é heresia, tá bom? Tem muita gente que ensina isso aí. Cânticos e hinos, fique aí à vontade. Oração para finalizar. E jogos, brincadeiras. Meu público é mais infantil, é mais criancinha. Joga lá joguinhos bíblicos com a criança. Entendeu? Conhecimentos gerais. Tem um novo Uno agora, o Uno, aquela baralho bíblico, que tem lá perguntas e respostas, né? Irmãos, use a criatividade e tudo para a glória de Deus. Só não deixe de ter o culto por causa dos N motivos que aparenta aí ser importantes. Agora vamos para o próximo ponto aí, que é a chamada ação. Com base nas sugestões acima, você pode melhorar a condução do culto com a família. Com essa receita de bolo que foi dada aí. Dá para fazer um culto? Dá. Eu acho que dá, não dá, irmãos? Dá, não dá? Avance para o próximo ponto aí. Para nossas considerações finais aí, meus queridos. Avance. Eu parafraseei aqui o que o autor disse. Vou estar lendo para os irmãos aqui. Leia aí na sua revista ou no slide. Observe. Entendemos que é um dever e não uma atividade opcional. Um peso ou um empecilho ao convívio familiar. Ele quem? O culto, se torna uma ferramenta valiosa na educação dos filhos e no evangelismo. Se você for fazer culto com a intenção de se tornar mais religioso ou na intenção de criar uma atmosfera de proteção na tua casa, isso é uma bobagem. Isso acabei de falar. Isso é feitiçaria. Isso não é bíblico. O culto não pode ser algo pesaroso e nem algo opcional. Faça o que quiser. Não. Tem que ser uma atividade do convívio familiar. Tem que ser uma atividade normal. Você tem que programar para fazer almoço na sua casa com seus filhos? Não. Não é normal você fazer almoço? Não é normal ter hora de dormir? Por que não é normal encontrar com os filhos para falar de Jesus? Tem que ser normal. Tem que ser algo normal. Utilizando dessa normalidade, que é o culto doméstico, ela se torna o quê? Conforme o autor, e eu concordo plenamente com ele, se torna uma ferramenta para a evangelização e para a educação dos filhos.
Certa vez um pai de menino, de embaixador, virou para mim e disse, olha, eu não sei o que eu faço com meu filho. O pai dessa altura, assim, eu não sei o que faz meu filho manda e desmanda minha casa. Qual a idade dele? 12 anos. Só, é fácil. Começa a aplicar o que Provérbios está mandando. Provérbios ensina a criar filho. Aqui a gente não está lendo a Bíblia. E a gente está querendo terceirizar a educação do filho ou para a escola secular, ou para a igreja, ou para o pastor, ou para os conselheiros. Não. Você, pai, tem a ferramenta. Está aí, ó, na sua mão. É só usar a ferramenta. Muito bem. Avança outro pontinho aí. Ok. Vamos lá. O culto doméstico é essencial para o fortalecimento espiritual da família. Deve ser participado com frequência e com participação de todos os membros. Por quê? Tá lá. Corrige nossas prioridades. Corrige nossas prioridades no relacionamento com Deus. É a questão. Tudo é prioridade? Quando tudo é prioridade, irmãos, nada é prioridade. Quando tudo é urgência, não é nada urgência. Então, nós separar o que é prioridade do que é urgência. Urgência não pode ser prioridade. No caso aqui, prioridade tem que ser sempre Deus. Tá? Outro pontozinho aqui, ó. Mantenha o foco nos princípios bíblicos. Por quê? A hora do culto doméstico, se você está falando a palavra de Deus, não pode ser uma hora de você contar piada, de falar coisas paralelas que não é referente ao culto bíblico. Então mantenha o foco nos princípios bíblicos. Fale de Cristo. É Cristo que está sendo o foco ali? Fale da pessoa de Cristo. Os seus atributos, a sua majestade, a sua obra salvífica na cruz. Fale disso. Muito bem. Lembra da presença de Deus, nos lembrar da presença de Deus em todos os momentos, não apenas nas crises e aos domingos. O culto doméstico traz essa importância. A gente tem que buscar a Deus, não só quando a vida é difícil, que a boleta está para pagar segunda-feira, ou só no dia domingo. O culto doméstico tem que ser isso. Lembrar que a gente tem que estar na presença de Deus o tempo todo. Não só na hora que a coisa fica ruim, fica feia. O tempo todo. Ok? E o último pontozinho aqui, ó. A importância do culto doméstico é que fortalece a igreja, meus irmãos. Se cada família da igreja tem o seu próprio culto doméstico, imagina qual vai ser a qualidade do culto público, do culto coletivo. Se cada lar é uma igreja e faz culto, quando nós nos reunimos, o culto vai ser uma bênção. Vai ser santo, prazeroso, sentindo a presença do Senhor. Por quê? Porque eu não faço culto só quando eu vou para a igreja. Não. A minha vida tem que ser culto. A gente está batendo essa tecla aí para os irmãos entenderem. Minha vida tem que ser culto. Eu faço culto em casa. Eu amo fazendo culto. Cultuando a Deus. Amém? Amém. Entenda isso aí. Chegamos finalmente. Vou citar aqui esse teólogo aqui, Monte, que ele fala o seguinte: o culto doméstico é um instrumento para a família fechar a agenda do urgente e abrir a agenda do importante. Olha que interessante. É a ferramenta que eu fecho a agenda do que é urgente. E agora eu vou abrir a agenda do que é importante. O culto doméstico mostra que a família que ora unida triunfa sobre as dificuldades. Agora eu vou separar o que é urgente, o que é o importante. Importante é Deus. Ok, meus irmãos? Amém? Muito bem. Chamada a ação para nós refletir aqui nesse último comentário aqui desse teólogo, o Monte. Olha só. Chamada a ação. Pense você em casa. Nós aqui estamos pensando também. Vivemos um estilo de vida em que coisas urgentes tomam lugar de coisas importantes. O culto doméstico é o momento de priorizarmos os nossos relacionamentos com a família e com Deus. Então, irmãos, tem muita família sendo sucateada porque as coisas importantes foram deixadas de lado. Agora, as coisas urgentes é colocado como importante. Como? O que é importante?
meu trabalho é muito importante, eu tenho que ganhar dinheiro, 12 horas do trabalho, tal, tem Demandas do dia a dia. demanda do dia a dia. Tem pai, não dá ver filho crescer, não. Tem pai que só vê filho 2 vezes por ano. Não vê filho crescer. E mora na mesma casa. Por quê? Pode falar. O culto doméstico, além de fortalecer a igreja no todo, né? Traz de volta a união no lar. Exato. Eu querer com que todos estejam no culto, fazer com que esse culto, né, seja agradável para o ambiente, para que eu queira ter mais, queira fazer de novo, faz com que a família volte a estar unida num momento que neste mundo cada um está no seu canto, fazendo as suas coisas, cumprindo as suas demandas. Né? Então eu trago de volta a família para ao redor da mesa, para estar no mesmo ambiente, para estar falando a mesma língua. Né? Exato. O que está faltando é isso, olharmos a nossa família apenas com um olhar mundano. Eu tenho família, mas como é que você vive lá? Cada um entra no quarto, fecha a porta, a gente só se vê nas refeições e de vez em quando caminha para a igreja. Pô, isso aí não é lá, isso é casa. Isso aí é um albergue de gente dormir. Né? Então a gente tem que mudar essa concepção aí de o que é casa e do que é lar. Muito bem, irmãos. Estamos finalizando aí a CBD. Se você tem alguma pergunta aí, pode mandar. Já passamos 10 minutinhos em nossa hora. Já são 1h38. Uma Maria colocou: o culto doméstico e a prática nos fortalece em todas as áreas da vida. Muito bem, Maria. Todas as áreas da vida, isso é verdade. E principalmente comunhão com Deus, né, irmãos? Principalmente. Muito bem. Ok? E, irmãos, vai ficar gravada essa live. Ela vai lá para minha conta lá no YouTube. E pode continuar. Esse assunto, irmãos, é um assunto que nós vamos falar sempre dele. Porque isso aí é algo que não pode ser apenas tratado de vez em quando, por causa que saiu aqui na lição. Isso aí é um assunto preocupante hoje nas nossas igrejas. A qualidade do convívio familiar. E só há qualidade no convívio familiar uma vez que essa família tem como base o que emana das Sagradas Escrituras. Tá? Amém. Se eu quero ter uma igreja sadia, eu tenho que ter pessoas com convívio familiar sadio. E só é a partir daquilo que a Bíblia ensina. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar para a gente encerrar? Meu bem, ora para nós, para encerrar. Obrigado, Deus, por mais esse dia, por esse momento que estivemos aqui reunidos em família, com a igreja, online, Pai, para poder adorar, exaltar o teu santo nome e aprender mais da tua palavra, Deus. Obrigado. Que possamos, ó Pai, em nossos lares, estar procurando, ó Deus, nos enxergarmos mais a Ti através da Tua palavra. Venha estar com cada um de nós. Sim, Deus esteja, Deus, com a Tua graça sobre nós, cuidando de cada família, Deus nos abençoando e nos dando sabedoria no nosso viver diário. Amém. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém. Irmãos, obrigado por esse momento aí de comunhão com os irmãos. Deus abençoe a semana dos irmãos, tá? Que o Senhor mande chuva na quantidade certa para nós. Tem sido bênção na vida nossa, né? Para gerar o nosso pão de cada dia. Nós somos gratos a Deus por isso. E os irmãos estejam orando aí durante a semana aí. Veremos como aí vai ser a meteorologia para estarmos chegando até a igreja, né? São 22 quilômetros, né? 18 de estrada de chão. Então, ore para nós aí, conseguimos encontrar com os irmãos. E sabemos que tudo está debaixo da provisão do Senhor, debaixo da sua soberania. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos aí e até quinta-feira, se assim Deus aprover. Um abraço.